Dando continuidade à história, no Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno. Ditado pelo espírito Lúcius, psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 24. Quase 9 horas da noite. Vitor chegou. Jéssica ainda estava à mesa, terminando o jantar. Boa noite. Foi o cumprimento seco que ele ofereceu à esposa. Você não me disse que chegaria tão tarde. Onde esteve? Com quem? Vitor encostou a pequena mala perto do sofá e caminhou na direção da mesa de jantar onde Jéssica estava. Estou cansado demais para discutir, Jéssica. Por favor, hoje não. Você nunca quer conversar. E você nunca está presente, sempre voltada para o seu mundo. Isso é muito injusto. Ele fixou o olhar na esposa e indagou, tentando fugir do confronto. Como está Maria Helena? Jéssica suspirou fundo enquanto respondia. Está agitada, perturbada. Dei um calmante a ela e finalmente conseguiu dormir. Vitor deu um sorriso cínico e falou: dopá-la não vai resolver. O que aconteceu? Ela não diz coisa com coisa. Está muito agitada, brigou na escola. Eu estou preocupada, Vitor. Tinha de acalmá-la. E por que não conversou com ela? Não descobriu o que a afligia? Como poderemos ajudá-la se não soubermos o que se passa? Ela é adolescente. Está com a cabeça cheia de questionamentos, dúvidas, medos. É normal nessa fase da vida, vai passar. Ela vai ficar bem. A educação que demos a ela foi consistente. Ela vai superar essa fase e vai ficar bem. Ele a fitou sério e disse: eu espero que você esteja certa, pois eu não tenho tanta certeza. Agora me diga o que está acontecendo com você. Por que a demora? Eu já disse, Jéssica, agora não. Eu estou exausto. Então, quando iremos conversar? Quando você tiver tempo para a sua família. Eu pensei que quando se afastou do trabalho, você teria tempo para refletir, para analisar a sua conduta e pudesse rever alguns padrões, escolhas e comportamentos. Mas ao invés disso, você fica alucinada para voltar ao trabalho, inquieta, agitada, infeliz. Agora está de volta e nada mudou. A frustração era evidente nas palavras, mas ainda mais no olhar dele. Vai querer colocar a culpa em tudo, em cima de mim, como se você fosse santo? Quem falou em santidade aqui? Eu estou falando de amizade, companheirismo, de convivência familiar. Eu estou falando de relacionamentos. Mas você é obstinada. Só pensa nos seus interesses. Ele fez uma pausa e ela ia retrucar, mas ele a interrompeu e prosseguiu. Quando namorávamos e você fazia faculdade de medicina, eu admirava a sua dedicação. Mais do que isso, ela me inspirava. Aliás, a sua dedicação me inspirou até mesmo profissionalmente. Para mim, você era melhor em tudo. E eu me questionava como conseguia fazer isso. Mas com o passar do tempo, a nossa vida foi mudando, se transformando. As crianças chegaram. Eu conquistei espaço profissional, mas você continuou exatamente fazendo o que fazia antes. A sua adaptação, os seus ajustes pessoais, conforme a vida foi mudando, foram quase nulos. Tudo sempre do seu jeito. E você foi se transformando para pior. Uma mulher sem alma. É isso que eu penso de você hoje. Jéssica gelou. Não podia imaginar que o marido estivesse tão frustrado e tão decepcionado. Ele sempre a admirava e ela adorava isso. Era o centro das atenções da família, aquela que brilhava, que se destacava. Lutara para realizar grandes feitos, vencer obstáculos de todo tipo.
Achava que deveria ser honrada e reconhecida por todos, afinal, era quem sustentava o padrão elevado de vida da casa. Agora aquela frase atingira o seu ego em cheio. Sem pensar, ela respondeu: Se está tão insatisfeito, pode ir embora. Se não consegue reconhecer o meu valor, tudo o que eu faço por essa família, então pode ir. Você já deve ter alguém em outro canto, não é mesmo? O marido desviou o olhar para que ela não visse as lágrimas brotarem dos seus olhos. Não queria que aquela mulher cruel o visse fraquejar. Controlou a emoção e caminhou em direção da mala. Pegou-a nas mãos e falou, indo para a porta de entrada. Como você quiser, doutora. Eu estou indo. Depois, quando você não estiver em casa, eu volto para buscar o resto das minhas coisas. E acho bom você falar para os meninos o que foi que aconteceu. Ou eu vou contar do meu jeito. Saiu e fechou a porta com calma, deixando Jéssica atônita à mesa de jantar. Ela não podia acreditar que o marido tivesse tomado aquela atitude. Por mais ríspida que fosse com ele, Vitor sempre se mostrara solícito e atencioso. A médica costumara-se a ser dura, até rude, e ele suportava pelo bem da família. Custava-lhe crer na atitude calma e decidida do marido. Pensou em correr atrás dele, mas não teve vontade suficiente. Empurrou o prato, recostou-se na cadeira e murmurou: Ele vai voltar. Vitor não consegue viver sem mim. Deitou-se tarde da noite, depois de ficar ouvindo música por algum tempo, tentando desviar o pensamento do que realmente importava. Sentia raiva do marido, sentia raiva de Omar, sentia revolta por tudo estar saindo do seu controle. Sentia como se um furacão estivesse prestes a explodir dentro dela, mas continha-se e sempre abafava qualquer consciência que quisesse se manifestar. Sua mente estava confusa, suas emoções contidas, negadas, abafadas. Depois de 2 horas remexendo-se na cama, ela tomou um comprimido para dormir e apagou. Acordou bem cedo e logo que abriu os olhos, seu coração disparou. Sentiu angústia e ansiedade, sentiu medo. Jogou as cobertas para o lado e ergueu-se decidida. Vamos lá, doutora Jéssica. Vamos ao trabalho. Seus pacientes a aguardam. Vamos salvar vidas. Se alguns não reconhecem o seu valor, muitos são os que se beneficiam dessas mãos mágicas. Ela falou olhando para as delicadas e firmes mãos de cirurgiã. Tomou um banho e desceu. Suzy, que cuidava da casa, da comida e dos filhos, já tinha preparado o café da manhã. Chegou cedo. O senhor Vitor me disse ontem à noite e pediu que eu viesse mais cedo, que a senhora iria precisar de mim. Ele ainda está viajando? Não. O senhor Vitor foi embora dessa casa. Jéssica estava com raiva e falou sem perceber que os 2 filhos estavam descendo as escadas dos quartos que ficavam no andar de cima. O que disse, mamãe? Por que o papai foi embora? Vocês brigaram de novo? Indagou o filho. Isso é entre mim e ele, Felipe. Você não tem nada a ver com os nossos desentendimentos e, além do mais, ele vai voltar, eu tenho certeza. Maria Helena olhava para a mãe sem conseguir dizer nada. Venham tomar café. Sabe que eu perdi a fome? Falou Felipe. Estão prontos? Indagou Jéssica. Então vão para o carro, que já estou descendo. Ou tome o café em paz enquanto acabo de me arrumar. No caminho para o colégio, os 3 seguiram mudos. Jéssica não sabia o que dizer, compreendia a tristeza dos 2. Aquela não fora uma boa maneira de contar a eles, mas não estava com paciência naquele momento para esclarecer ou ser acolhedora. Ela mesma precisava de acolhimento. Deixou os 2 no colégio e seguiu para o trabalho.
O dia transcorreu agitado. Muitos pacientes e exames a requisitaram. Ela ficou ocupada sem tempo para sentir ou pensar em qualquer coisa. Nem mesmo o mar a incomodou. Cruzou com ele 2 ou 3 vezes em breve contato, mas o seu foco estava tão concentrado em tirar o atraso dos seus compromissos que ficou absorvida por eles. Eram quase 8 horas da noite quando uma enfermeira da emergência bateu à sua porta. Doutora, precisa vir à emergência agora. Emergência? Por quê? É a sua filha. Ela acabou de dar entrada em estado grave. Jéssica, que perdeu a cor do rosto, se levantou pronta para seguir a enfermeira e indagou. O que foi que aconteceu? Foi acidente? O que foi? A jovem hesitou, buscando as palavras certas, mas Jéssica a pressionou. Fale, o que aconteceu? Ela tentou se matar, doutora. Jéssica ficou ainda mais lívida e teve de se apoiar na parede para não cair, tamanha vertigem a acometeu. A outra apoiou-a. A senhora está bem? Eu estou bem. Eu quero ver a minha filha, vamos? A médica, forte e autoconfiante, sentiu-se naquele momento como se toda a fragilidade do mundo desabasse sobre ela. Entrou na emergência e, antes que chegasse à maca onde a filha estava, Dr. Egídio colocou-se diante dela, impedindo-a que prosseguisse. Ela está recebendo o nosso melhor atendimento, Jéssica. Ele se afastou e ela se aproximou da maca. A filha estava entubada e em coma induzido. Jéssica caminhou devagar, aproximou-se e pegou o prontuário que estava sobre a mesinha aos pés da cama. Folheou atentamente cada página, cada linha das descrições do atendimento. Sentia as forças sumirem, esvaindo-se, como se fossem drenadas por completo. Uma nova vertigem a atingiu, e ela apoiou as pernas sutilmente na cama, para que o chefe e os enfermeiros não percebessem o seu desespero. Então se voltou para um médico experiente e indagou. Qual a sua avaliação, doutor? Bem, por pouco não a perdemos. Ela perdeu muito sangue e quando chegou teve a parada cardiorrespiratória. Reanimamos, medicamos, fizemos tudo o que podíamos por ela. Tudo o que a medicina tem de melhor, ela vai receber de nós e do hospital. Todos os recursos. Os olhos de Jéssica se encheram de lágrimas. Doutor, os sinais estão muito fracos. Ela está muito fraca, mas é jovem. O corpo pode reagir. Jéssica conhecia bem a situação e os procedimentos. De fato, ela recebera toda a atenção possível e adequada. Não havia muito a se fazer. Ela não teve tempo de concatenar as ideias. Escutou a voz do marido falando alto no corredor. Quero ver minha filha, minha filhinha. Jéssica fez menção de ir ao encontro do marido, mas o doutor Egídio a deteve. Deixe que eu falo com ele. Não é sua paciente, é minha. Vá para algum lugar e reze por ela, doutora. É o melhor que tem a fazer. Capítulo 25. Jéssica ficou ao lado da filha, acariciando o cabelo da menina, incrédula. Sentia como se estivesse em um sonho. Aquilo não podia estar acontecendo. Pensou em como a vida é frágil. 1 minuto e tudo pode mudar para sempre. Seu coração estava dilacerado, olhando o rosto pálido de sua filha. Naquele momento, daria tudo o que tinha, seu dinheiro, sua carreira, tudo, pela recuperação de sua filha. Suspirou fundo várias vezes, tentou conter as emoções, enquanto o sentimento de impotência dominava seu ser. Indagava a si mesma repetidamente, sem esperar pela resposta. Por quê? Por que fez isso? O que fez você fazer algo assim? Quando escutou que o marido se aproximava, ela saiu pelo outro lado da sala. Não queria encontrar com ele, naquele momento. Sabia que Vitor tinha críticas e reclamações em relação a como ela se relacionava com os filhos
e não estava em condições de dialogar com ele. Foi para o seu escritório e pediu ao assistente: cancele as minhas consultas e procedimentos para hoje. Não tenho condições de atender ninguém e não quero falar com ninguém agora, entendeu? Ninguém. Claro, doutora. Entrou e trancou-se no escritório. Sentou-se diante de sua mesa, observou os equipamentos, cada detalhe de sua sala, que ela amava. Olhou os diplomas na parede, os cursos de extensão, de pós-graduação, os prêmios e menções honrosas recebidas, das quais ela tinha tanto orgulho. Tudo lhe parecia sem sentido e sem graça. Ela colocou as duas mãos sobre a mesa e deitou a cabeça sobre elas, desabando em doloroso pranto. A dor era tão intensa que parecia que explodiria em seu peito. Sentia como se uma força destrutiva subisse pelo seu peito, vinda dos porões de sua alma, e tinha ímpetos de destruir tudo à sua volta. Com um dos braços, arremessou tudo o que estava na mesa para o chão. Mas a dor não passava. Ela própria sentia vontade de morrer. Ficou assim, prostrada, vencida por aquela dor insuportável que jamais experimentara. Sentia-se um fracasso como pessoa, como mãe e como médica. Impotente, não podia fazer nada para ajudar a própria filha. Nenhum dos seus conhecimentos conseguiria trazer conforto ou esperança ao seu coração. O futuro da filha era incerto, e ela sentia dor e ódio. Era somente isso que lhe faltava. Tudo estava desabando e agora isso vinha coroar a sua desintegração como pessoa. Jéssica era gradativamente envolvida por energias densas e vibrações pesadas. Algumas delas a atingiam como pequenos dardos venenosos no peito, agravando seu estado emocional. E ela pensava: é o fim. Tudo acabou. Não tenho mais forças para nada. Ficou assim por quase 3 horas. Médicos, colegas, o marido, foram várias as pessoas que bateram à sua porta, à revelia das orientações que a assistente transmitia. Ela não se movia. Estava em estado de choque. Então escutou uma voz conhecida. Jéssica, por favor, abra. Quero falar com você. Sua filha vai ficar bem. Ela vai superar. E você também. Abra a porta. A voz era suave e terna aos ouvidos da médica. E ela obedeceu, como se estivesse sendo movida por uma força alheia à sua própria vontade. Abriu, era Rafaela. Minha querida amiga. Abraçou carinhosamente a médica e sentou-se com ela no sofá do consultório. Jéssica deixou-se envolver pelo colo que Rafaela lhe oferecia e, com a cabeça nele, chorou até ficar exausta e as lágrimas secarem. Rafaela, por sua vez, então acariciava a cabeça da amiga, orava por ela com um sentimento de amor profundo, sem julgamentos, sem conclusões, apenas carinho e aceitação. Ela queria ajudar e fez-se mensageira de espíritos amigos e do protetor de Jéssica. A equipe espiritual que acompanhava a jornalista aplicava passes na médica, renovando a sua energia e limpando as vibrações deletérias de medo, raiva, revolta que ela produzia incessantemente. Ao final de quase meia hora de silencioso trabalho dos dois planos da vida, a médica ergueu-se limpando os olhos, que vermelhos denunciava o seu estado de alma. Estava arrasada. Não sei se ela vai resistir. Quase morreu quando chegou. Ela está muito fraca. Precisamos acreditar que ela vai ficar bem, Jéssica. Não vai, não. Eu li o prontuário. É o pior prognóstico possível. Olhe para mim, nos meus olhos. Rafaela segurou o rosto da amiga com as duas mãos. Existe uma coisa além da medicina dos homens. Já vi verdadeiros milagres acontecerem, doutora. Eu já presenciei. Não confie apenas no limitado conhecimento da ciência. Deus é poderoso. Ele pode salvar a sua filha.
Eu não consigo acreditar que pode haver um Deus que permita uma criança sofrer ao ponto de tentar tirar a própria vida. Eu não consigo. Eu sei que agora é difícil. Já me senti assim, exatamente como você. Acredite em mim, sei como é detestar Deus. Mas Ele é tudo, Jéssica. Descobri que Ele é todo bondade e misericórdia. Não há mal nenhum que provenha dele. Ele é tudo. Ele tem tudo. Ele é a fonte de infinitas possibilidades. Infinitas. A medicina recorre a alguns, mas ele tem infinitas. Deixe-me ajudar você. Precisa descansar e se refazer. Precisa se alimentar, se fortalecer. Jéssica soltou os braços como se estivesse se rendendo à situação. Ela era incapaz de fazer qualquer coisa naquele momento e balançou a cabeça dizendo: Eu preciso de ajuda. Rafaela conseguiu levar Jéssica ao núcleo de apoio, onde Fernanda já as aguardava. Cuidaram dela ali mesmo, naquele dia, com alimento, carinho, acolhimento e muita oração. As vibrações do ambiente, pleno de amor e alegria, foram, pouco a pouco, acalmando o coração da médica. Agiam como um bálsamo, um remédio aplicado pela espiritualidade em sua ferida mais profunda. O orgulho ferido da famosa cirurgiã, e a fortaleciam, preparando-a para enfrentar o que ainda estava por vir. Passaram a noite ali. Na manhã seguinte, um café da manhã reforçado as aguardava. Jéssica sentou-se à mesa e resmungou: Eu não estou com fome. Precisa comer alguma coisa que te dê energia, minha amiga. Não precisa ensinar o Pai Nosso ao vigário. As palavras de Rafaela sempre vinham envolvidas em energias firmes, e Jéssica acatou e alimentou-se sem discutir. Depois de engolir com dificuldade o café com leite, foi juntar-se a Rafaela, que tinha saído para cuidar de algumas plantas, deixando a médica à vontade. Você dormiu aqui também? Indagou a convidada. Faço isso às vezes, quando a situação pede. Jéssica sentou-se no banco próximo onde Rafaela estava. Você cuida pessoalmente do jardim? Não, temos um ótimo jardineiro que cuida de tudo. Mas eu gosto de mexer com a terra, me faz bem. Quer tentar? Jéssica estava hesitante, mas aceitou o convite. Acomodou-se ao lado da amiga e começou a manusear as plantas, mexer na terra, adubar e plantar. A anfitriã interrompeu o que fazia e passou a observar a habilidade de Jéssica sem conseguir conter a surpresa e perguntou: E você? Está acostumada a cuidar de algum jardim, das suas plantas, ou não? Não, acho que nunca plantei nada. Às vezes eu rego as minhas plantas, mas só quando elas estão muito secas. Minha ajudante cuida de tudo para mim. Eu não tenho tempo. Pois saiba que você é muito talentosa, doutora. Sabe exatamente o que fazer e como fazer. Sabe me dizer que planta é essa? Rafaela pegou um pequeno vaso que pretendia replantar, com folhagens se derramando dele. É erva cidreira verdadeira, melissa. Alivia ansiedade, estresse, insônia e irritabilidade devido ao ácido rosmarínico e compostos sedativos, dentre muitos outros benefícios digestivos, analgésicos e até antivirais. Isso mesmo! E essa aqui? Mostrou outro vaso. Jéssica pegou o vaso, olhou a planta com atenção e depois esfregou a folha com os dedos para sentir o aroma. E respondeu: Erva baleeira. Isso mesmo! Como você sabe? Jéssica sentiu um estranhamento. Ela simplesmente sabia e desconversou. Acho que devo ter lido em algum livro quando eu estava na faculdade. Rafaela sorriu satisfeita. Você vai se lembrar, não se preocupe. Acho até que já está se lembrando. Do quê? Do que aprendeu sobre as ervas medicinais, as plantas que curam. Creio que estudei na faculdade, mas faz tanto tempo.
Não estou falando da faculdade, eu estou falando de outra vida, em que você já conhecia tudo sobre as ervas. Jéssica sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo inteiro, um calafrio de medo quase incontrolável. E Rafaela percebeu. Está tudo bem. Algumas lembranças são traumáticas mesmo. Por isso nós esquecemos de nossas vidas pregressas. Não me parece muito justo esquecer. Queria que esse medo que sentiu fosse paralisante? Sem esperar que a interpelada respondesse, ela prosseguiu. Creio que não. Mas é isso que acontece com um trauma muito forte. Ele nos paralisa. Precisamos aprender a desapegar e esquecer essas dores para poder superá-las. E não estou falando em ignorar o que nos feriu, mas em compreender e aceitar para poder deixar ir. Do que está falando? De todos os traumas desta vida e das outras. Como pode ter tanta certeza? Eu relutei muito até viver as experiências de relembrar a minha vida pregressa. E como fez isso? Regressão de vidas passadas? Uma espécie de regressão, mas não foi feita por um psicólogo ou terapeuta. Aconteceu espontaneamente na casa espírita que eu frequento. Jéssica se calou. A imagem da filha acendeu em sua mente e ela teve vontade de gritar de dor. Eu estou muito preocupada com Maria Helena. Será que os seus amigos podem fazer algo por ela? Já estão fazendo, Jéssica. Assim que Fernanda me contou o que aconteceu, informei o nosso grupo de oração e de tratamento espiritual. E não foi só na casa espírita que eu frequento. Eu coloquei o nome da sua filha nas vibrações no Centro Espírita Perseverança, que tem um belíssimo trabalho de cura com equipes do Dr. Bezerra de Menezes. Você já deve ter ouvido falar. O conhecido médico dos pobres? Isso mesmo. Eles disponibilizam no site deles um espaço onde qualquer um pode pedir orações. O nome da Maria Helena já está lá. Ela está sendo atendida, pode ter certeza. Os olhos de Jéssica encheram-se de lágrimas e ela lamentou. Não consegui ver o que estava acontecendo. Não consegui ajudar a minha filha. Não faça isso com você, Jéssica. Não se culpe. Tudo em nossa vida é aprendizado. A pergunta correta, quando enfrentamos dificuldades, é: o que isso que está acontecendo tem para me ensinar? O que posso aprender com essa situação? Se cometemos um erro, a pergunta é: o que posso aprender para não incorrer nesse erro novamente? A dor pode nos trazer crescimento ou revolta. Depende de como reagimos a ela. Mas é muito injusto. Ela é só uma menina que traz a sua própria história de vidas pregressas e que tem os seus desafios a enfrentar. Ela também aprenderá com essa situação. A seu tempo, você poderá ajudá-la a compreender que o suicídio, por mais que pareça uma alternativa para nos livrar de uma dor emocional insuportável, nunca é a solução. Ela vai ter tempo para refletir sobre isso. O meu coração está partido em 1000 pedaços. Eu não sei se um dia eu vou ser capaz de juntá-los de novo. Rafaela abraçou a médica e respondeu com um sorriso suave. Vai conseguir sim, doutora. Você vai crescer muito, superar tanta coisa que está aí dentro, precisando sair para o mundo, que quando olhar para trás, no futuro, ficará impressionada como foi capaz de superar tudo. Você é uma vitoriosa, Jéssica. Pode ser muito útil ao mundo espiritual. Eu queria ter a sua esperança, Rafaela, mas eu me sinto vazia, gelada por dentro, como se os meus sentimentos estivessem desaparecido, exceto o medo de perder a minha filha. Jéssica limpou as lágrimas que corriam pela sua face e Rafaela convidou. Venha comigo hoje à noite ao núcleo espírita que eu frequento. Venha conhecer um pouco sobre o espiritismo e ver como se sente. Quem sabe consegue compreender o que a sua paciente, Elaine, é esse o nome dela, não é? Sim.
Então, o que a Elaine tentou te falar? Parece que a vida, a providência divina, está mandando vários recados. Mas como você mesma disse, seu coração parece estar congelado e nada entra. Quem sabe chegou o momento de se libertar e compreender. Eu vou. Eu quero pedir por Maria Helena. Claro, e vou te passar o endereço. Quer que eu te pegue no seu apartamento? Não. Eu vou para casa agora e depois do almoço eu sigo para o hospital. De lá eu vou direto encontrar você no endereço que me passar. Era difícil para a médica pronunciar aquela palavra, aquele local. Sentia-se estranha, como uma fanática, ou algo parecido. Mas faria tudo pela filha, qualquer coisa, até mesmo ir àquele lugar. Está certo. Nos encontraremos lá então. Rafaela terminou o que estava fazendo e acompanhou Jéssica até o carro que iria levá-la para casa. Quando fechou a porta, indagou pela janela. Tem certeza de que está bem? Eu estou melhor, sinto-me mais calma. Esse seu jardim é mágico. Ele é mesmo. Despediram-se e a jornalista ficou em pé na calçada, olhando o carro desaparecer na rua. Capítulo 26. Eram quase 2 horas da tarde, quando Jéssica chegou com passos apressados, angustiada e ansiosa para ver a sua filha. Tivera informações bem superficiais, que a assistente lhe passou assim que chegou em casa. Quando se aproximou da maca, onde a filha estava na UTI do hospital, seu coração quase lhe saltava pela boca. No entanto, ela quase conseguia escutar uma voz que sussurrava em seu interior: se acalme, tudo ficará bem. A médica buscou a origem daquilo, mas percebeu que não havia ninguém falando com ela. Puxou o ar várias vezes, que parecia sumir dos pulmões. Ela não conseguia respirar direito. Aproximou-se da cama da filha. A jovem continuava sedada e entubada. Acariciou o rosto plácido da menina. Parecia um anjo, em sono profundo. Ondas de revolta ameaçaram querer dominá-la. Mas, ao contrário do que normalmente acontecia, uma calma vinda, ela não sabia de onde, a conteve. Estou aqui, minha filha. Desculpe se falhei com você. Eu sinto muito. Você é importante para mim. Eu preciso de você. Algumas lágrimas brotaram nos olhos da cirurgiã e escorreram pela sua face, e ela murmurou: que estou fazendo? Ela nem sequer está me escutando. Quem disse que não está? Era Elaine, parada do outro lado da cabeceira de Maria Helena. Jéssica olhou e fez que não a via. Pode me ignorar quanto quiser, doutora, mas não pode ignorar o quanto a sua filha precisa de você. É hora de ser humilde e buscar ajuda, para você e para ela. As duas precisam. Jéssica fitava incrédula a ex-paciente, que deu sua mensagem e desapareceu. A médica se atualizou lendo o prontuário da filha com atenção. O quadro geral estava estável, mas a falta de oxigênio no cérebro durante a parada cardiorrespiratória tinha consequências ainda imprevisíveis. Era preciso esperar que o corpo fizesse o seu trabalho de recuperação. Jéssica respirou fundo. Ficou ali, ao lado da cama, pensando que uma prece seria a coisa mais certa a se fazer. Mas ela não sabia orar. Não tinha a menor ideia de como entrar em contato com o invisível. Ela estava com raiva de toda a situação, mas seguia sufocando a emoção, consciente de que nada adiantaria alimentá-la. Na sua mente, as palavras de Elaine martelavam sem cessar. Precisa ser humilde e procurar ajuda. As duas precisam.
Enquanto estava ali, compenetrada, não percebeu o perigo se aproximar, e quando notou, Omar estava ao seu lado, com um sorriso sarcástico estampado no rosto. Dói, não é mesmo, doutora? Eu sei o quanto dói perder alguém que amamos, especialmente se foi por negligência médica. Como isso dói! E saber que a responsável se safou é insuportável. Ele apertou a mão da menina, depois da médica, e murmurou: Você merece sofrer, doutora, como merece. Antes que ela pudesse chamar ajuda, ele se afastou e saiu rápido do centro de terapia intensiva. Jéssica sentiu o desespero apossar-se dela. E agora? O que esse louco vai fazer? Como impedi-lo de se aproximar de minha filha? Pensava ela em agonia. Ficou longo tempo ao lado da cabeceira da filha, engendrando um meio de impedir qualquer agressão do detestável Omar. Mas não achava uma alternativa que lhe parecesse viável. O celular tocou, interrompendo a sua aflição. Então, como você está? Era a Rafaela. No hospital, com a Maria Helena. E como ela está? O estado ainda é grave, mas pelo menos está estável. Isso é bom. Vamos orar juntas por ela no centro espírita hoje. Você vem? A médica queria dar uma desculpa para fugir daquele compromisso, quando de novo as palavras de Elaine martelaram em sua mente, e ela respondeu com outra pergunta. A que horas devo chegar? Não quer mesmo que eu passe para te buscar? Não precisa. Eu sei mais ou menos onde fica. Nos encontramos lá. Acertaram os detalhes e a jornalista desligou o celular satisfeita. Sentia que fazia pequenos progressos para apoiar a amiga de outras eras. Jéssica resolveu ir direto do hospital para encontrar com Rafaela. Ficou o máximo de tempo que pôde ao lado de sua filha. Depois fez um lanche e foi para o endereço indicado. Estava em pé, diante da porta, observando o grande número de pessoas que chegavam ao lugar. Pessoas de todos os tipos, classes sociais, características. Algumas aparentavam dificuldades para andar e vinham apoiadas em alguém. Outras transpareciam angústia na face, denotando a busca que estavam fazendo naquele lugar. O grande número de pessoas surpreendeu a médica. No entanto, a maioria demonstrava trazer alguma tristeza e agonia, se debatendo com algum tipo de problema. Ficava evidente. Alguns, apenas alguns, traziam um sorriso calmo daqueles que já descobriram quem são e o que estão fazendo no planeta. Não demorou para a médica avistar Rafaela acompanhada de Fernanda e se aproximou hesitante. Abraçaram-se e Fernanda buscou transmitir todo o seu carinho para Jéssica. O único sentimento que reinava no coração das recém-chegadas era o desejo de ajudar a médica a compreender o que se passava consigo. Nenhuma crítica, nenhum julgamento, apenas carinho e amor. Ambas sabiam que já haviam trilhado o mesmo caminho de negação e resistência, que testemunhavam agora na grande cirurgiã, que parecia incapaz de aceitar a realidade, desapegar de suas falsas certezas, de suas verdades que não a estavam ajudando em nada, e se dispor a aprender, a expandir a sua consciência. Entraram e acomodaram-se no grande salão. O amplo espaço acomodava centenas de pessoas e era envolvido em músicas de elevadas vibrações que acolhiam os presentes. Na dimensão espiritual, trabalhadores vestindo longas túnicas brancas movimentavam-se com suavidade por entre os encarnados, analisando-lhes as vibrações e as suas respectivas necessidades.
registravam tudo. Um coral enchia o ambiente espiritual com melodiosas canções, nutrindo de emanações positivas. Dos corações de cada um dos cantores emanava uma suave luz rósea que se expandia igualmente no ambiente. No centro do salão, de onde as palestras eram proferidas, duas mulheres oravam e vibravam pelos trabalhos da noite, conectadas a uma fonte de energia poderosa que descia por elas e enchia o ambiente. O salão estava iluminado de amor, de vibrações das mais elevadas. Inúmeros espíritos dementados, doentes e feridos eram encaminhados para as salas de socorro, que ficavam ligadas ao salão central. Outros espíritos mais lúcidos eram convidados a acomodar-se e a acompanhar os estudos da noite, e outros agressivos, violentos e revoltados não conseguiam entrar, ficando à porta esbravejando, porque os seus desafetos encarnados estavam dentro do salão, mas eles não conseguiam acompanhá-los ali. Jéssica, sentada entre Rafaela e Fernanda, sentia uma infinidade de emoções que vinham em ondas acompanhando os pensamentos de questionamento, de estranhamento, de incredulidade. Ao mesmo tempo, sentia-se acolhida e seu desespero havia desaparecido. Pela primeira vez em muito tempo, sentia um conforto que não sabia de onde vinha. Nada justificava que se sentisse bem naquele momento, mas ela sentia alívio para suas dores. Uma confiança de que tudo ficaria bem se apossava dela, e ela queria acreditar. A palestra daquela noite foi em torno do tema do trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 13 ao 30. Porque será que um homem que, ao partir para o estrangeiro, chamou seus servos e lhes confiou seus bens? A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1, a cada um conforme a sua capacidade, e partiu. Logo que recebera 5 talentos, foi negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e pediu-lhes contas. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Aproximou-se também o que recebera 1 talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por medo, fui e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe seu senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Devias, pois, ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, portanto, o talento e dai-o ao que se tem 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
e ao servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Depois de contextualizar que essa parábola faz parte do discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, ensinando sobre a responsabilidade de usar bem os dons e os recursos que Deus concede, o palestrante enfatizou que o talento na época era uma unidade monetária, mas simbolizava dons, habilidades, tempo ou os recursos que cada pessoa recebe. Então, ele ressaltou a mensagem central. A parábola enfatiza a fidelidade e a diligência no uso dos dons confiados por Deus, mostrando que cada um será julgado conforme o que fez com o que lhe foi dado. O servo que enterrou o talento representa a negligência e o medo, enquanto os outros servos ilustram a iniciativa e a confiança. O palestrante estava envolto em intensa luz, enquanto um dos orientadores espirituais da reunião alimentava e inspirava os seus pensamentos. Até a sua voz recebia influência, carregando energias salutares nas vibrações das palavras. Por toda parte, os amigos espirituais atuavam em favor daqueles que buscavam socorro, amparo e compreensão. Ninguém era deixado de lado, nem mesmo as crianças e os bebês. Todos recebiam alimentos para o corpo e para o espírito. E o palestrante falou por mais de meia hora sobre o objetivo de nossa vinda para a Terra, dos planos que Deus tem para cada criatura que aqui chega, e de como cada um pode utilizar os recursos, os talentos, as habilidades e características que recebeu para o bem de si mesmo e daqueles que estão ao seu redor. Falou longamente sobre a reencarnação. Mencionou diversas pesquisas científicas que evidenciam e comprovam a realidade das vidas sucessivas. Mencionou ainda o filme Minha Vida na Outra Vida, exemplificando casos reais que comprovam o fato de que renascemos diversas vezes. As palavras entraram como espadas na mente e no coração de Jéssica, que não piscava. Em torno dela, 4 espíritos atuavam ativamente, entre eles estava Elaine. Limpavam as energias deletérias que se concentravam em torno da cabeça e do tórax da médica. Aquelas energias estavam tão profundamente impregnadas no corpo espiritual dela, que precisavam ser dissolvidas e retiradas aos poucos em camadas. Era como uma nuvem de fumaça energética dentro da qual o corpo espiritual de Jéssica não podia se expandir, como se ficasse enclausurado em uma carapaça resistente. O palestrante finalizou com as seguintes indagações: o que cada um de vocês está fazendo com os bens e com os talentos que Deus lhes confiou? Onde está usando esses recursos? Está fazendo uso para o bem comum ou apenas para a satisfação pessoal de desejos e ambições? Ou para aplacar o medo, a falta de fé na providência e direção divina? Ao final dos trabalhos da noite, algumas resistências da médica haviam enfraquecido. Ela queria saber mais, queria conhecer melhor tudo aquilo. Quando se despediu de Rafaela, assegurou: eu estou me sentindo bem mais calma. Obrigada por ter insistido em me trazer hoje aqui. Se quiser conversar e tirar dúvidas, sabe que eu estou à disposição, afirmou Rafaela. Eu sei, obrigada. Despediram-se e Jéssica sentia como se alguma coisa estivesse prestes a explodir dentro dela, como se algo que tivesse sido contido, abafado, reprimido, quisesse sair. Era tão somente uma sensação, mas que ficou bem clara para a médica. Mais tarde, deitada em sua cama naquela noite, sentiu a falta da família, dos filhos e de Vítor.
Felipe passava cada vez mais tempo na casa do pai. Mas, como dentro dela não havia silêncio, acalmou-se, pensando que era bom para ela estar ali, tendo tempo para pensar, para compreender o que estava acontecendo com ela e o verdadeiro caos em que a sua vida havia se transformado. Tentava dormir, mas o pensamento era atormentado pelo medo de que, se o telefone tocasse com más notícias do hospital sobre o estado de saúde de Maria Helena, envolvida em intensas energias restauradoras que ela trazia como resquício de sua presença ao núcleo espírita naquela noite, Jéssica finalmente adormeceu. Capítulo 27. Quando seu sono se fez mais profundo, seu corpo espiritual desprendeu-se com a ajuda de espíritos vindos do núcleo espírita em que Jéssica estivera. Seu mentor espiritual acompanhava cada detalhe do trabalho e radiante comentou: Queridos amigos, não imaginam quanto tempo eu espero por esse momento de ver finalmente a nossa irmã despertar do torpor das ilusões em que se afundou depois de voltar para a experiência no corpo denso. Já não sabia mais o que fazer. Pedimos ajuda de Elaine e ela, apesar de suas limitações no seu período de volta à vida do espírito, fez todo o esforço possível para contribuir. Tamanho carinho e gratidão que nutre pela nossa médica emérita. O mais jovem da equipe de socorro colocou a mão sobre o ombro de Elias e abriu um sorriso amoroso. Todos nós, quando voltamos ao corpo denso, estamos sujeitos a falhar, como já falhamos tantas vezes. Por mais que façamos os nossos planos, nossas promessas, a vida material sufoca muitas vezes os melhores propósitos da alma. Mas a nossa irmã está em processo de despertar. Notamos que existe abertura em seu ser, para que possamos agir. Ela nos dá essa permissão. Vamos? Elias retribuiu o sorriso e apoiou Jéssica, que em espírito necessitava da ajuda deles para se locomover. Estava fraca. Toda a força que demonstrava no corpo material era insuficiente para alimentar a alma com o que ela de fato necessitava. Apoiando-se em Elias e no jovem que liderava o grupo, ela indagou, olhando o seu corpo físico adormecido na cama. O que está acontecendo? Quem são vocês? Por que eu não me sinto bem? Isso é um sonho? Não, Jéssica, você não está sonhando. Vamos fazer uma pequena viagem de volta ao lar. Mas eu estou em casa. Elias sorriu e assegurou: Não é nesse lar que estamos falando. Então, para onde vamos? Deixe que a conduzamos. Jéssica relutava quando Rafaela em espírito apareceu e juntou-se ao grupo. Desculpe a demora, minha filha não conseguia adormecer. Rafaela assumiu o lugar que o jovem André ocupava ao lado da médica, e apoiada pela amiga de outras eras e por seu mentor, seguiram para a colônia espiritual de onde Jéssica havia partido antes de voltar ao seu corpo denso. Não demorou muito para chegarem em uma linda alameda ladeada por árvores de magnólia de diversas espécies, todas florescendo. O perfume era inebriante e fazia Jéssica se sentir em casa. Seguiram pela alameda e pararam diante de pequena casa, habilmente emoldurada por farta vegetação, repleta de flores e verde por todo lado. Jéssica fitou a casa singela e de imediato sentiu um enorme carinho pelo lugar. Rafaela e Elias a soltaram e ela entrou na casa como se fosse incontrolavelmente atraída por ela. Entrou, caminhando com domínio pelo lugar que lhe era familiar. Foi direto para os fundos, onde uma diversidade de plantas medicinais vicejavam com energia e beleza. Jéssica observava as plantas, as flores,
os fundos da casa e balbuciou: Eu conheço esse lugar. É claro que conhece, essa é sua casa, seu verdadeiro lar. Os olhos de Jéssica estavam rasos de lágrimas, intensa emoção a dominou, e ela falou entre as lágrimas que agora corriam por sua face. Rafaela, disse tocando o rosto da amiga, eu me lembro. Abraçou Rafaela por longo tempo. Elias e os demais integrantes do grupo se entreolharam e sem palavras concordaram que era o momento de se afastar. As duas seguiram para o centro do jardim, que era em muitos aspectos semelhante ao jardim que a Rafaela cultivava em seu núcleo de apoio às mulheres, com exceção do belo exemplar de magnólia no centro do jardim, que estava completamente florido. Eu me lembro de algumas coisas, mas não tudo. Eu quero me lembrar de tudo. Tenha paciência, minha amiga, você vai. Foi por isso mesmo que a trouxemos para ajudá-la a lembrar do que for importante e reter na memória o que lhe fizer bem, o que lhe for útil para a sua tarefa na terra. Rafaela, o que foi que eu fiz? Eu abandonei o meu propósito. Eu abandonei Maria Helena, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu tenho de ajudá-la a se recuperar, ela não pode morrer, não assim. Foi tudo minha culpa. Eu a deixei sozinha. Ela confiou em mim. Minha irmã querida, minha irmã. Na Terra, abandonar o nosso propósito pelo caminho, permitir que os valores deturpados nos dominem, acontece com quase todos nós, no estágio evolutivo que nos encontramos. Estamos aprendendo. O importante é reconhecer a oportunidade sagrada de voltar aos nossos objetivos espirituais quando somos convocados pelas circunstâncias que o nosso Criador permite que nos aconteça. Passei pelo mesmo processo, amiga. Esqueci de tudo, reneguei a Deus, odiei o ser que me foi apresentado como Deus vingativo, todo-poderoso, que fazia o que queria com os seus seres, até que eu comecei a compreender a verdade. Quando eu encontrei os princípios da reencarnação, da evolução espiritual, de causa e efeito das vidas passadas em nossa vida atual, bem como o potencial enorme que trazemos dentro de cada um de nós, quando compreendemos que somos em essência uma centelha do Criador, os potenciais de nossa alma são ainda inexplorados para a nossa própria segurança. Jéssica observou as plantas ao seu redor e indagou: Como elas estão tão bem cuidadas? O seu jardim é visitado por muitos amigos e parentes de pacientes que você ajudou. Eles querem saber como ajudar, e muitas vezes, quando é possível, sugerimos que venham ao seu jardim para fazê-lo cada vez mais lindo. Nem bem Rafaela terminou a frase, e Jéssica escutou voz desconhecida. Doutora, que bom vê-la! Era Elaine, acompanhada de Leonora. Ao ver a mãe ainda mais linda e radiosa do que fora na terra, Jéssica lançou-se em seus braços e entregou-se a sentido pranto. Ai, mamãe, que saudades! Limpando as lágrimas que desciam pelo rosto da filha, ela falou: Está tudo bem, minha querida. Tive autorização para vir até aqui e vê-la. Elaine me avisou que viria. Então você não mora aqui, mamãe? Não mais. Elaine se aproximou de Jéssica e as duas abraçaram-se por tempo longo. Elaine, então você e minha mãe se conhecem? Há pouco tempo, minha filha, respondeu Leonora. Fui eu quem a procurei para pedir ajuda dela. Eu precisava de alguém que pudesse envolver você em termos espirituais. Jéssica olhava o rosto luminoso de sua mãe admirada. Como ela estava linda! Depois, voltando-se para Elaine, indagou: Você já conhecia esse lugar? Eu venho aqui com frequência para contribuir e para nutrir o meu corpo espiritual com ervas medicinais que você cultiva há tanto tempo, com capricho e quase uma devoção.
Ajuda a cuidar do seu jardim, doutora, que tem sido uma fonte de restauração para mim e para tantas almas que chegam ao mundo espiritual com o seu perispírito mutilado e a sua mente enevoada e entorpecida pelas mentiras absorvidas e endeusadas na matéria. Jéssica sorriu como há muito tempo não fazia. Esse era o seu propósito há tanto tempo adormecido. Enorme alegria tomou conta do coração da médica. Uma alegria profunda e genuína que ligava todos os pontos soltos do seu ser. Ela se sentia completa, plena e útil. Elas caminharam por entre as plantas daquele jardim cheio de flores, de ervas medicinais, e olhando as plantas, Jéssica relembrava suas características e utilidades ao corpo e à mente humana. Caminharam devagar e, quando retornaram, a médica fitou a mãe, lamentando. Por que eu me esqueci de tudo isso? Não seria melhor lembrarmos ao voltar para a terra? Eu vou me lembrar de alguma coisa quando eu acordar? Leonora abraçou e falou com serenidade. Esquecemos para o nosso próprio bem, filha, para possibilitar o nosso desenvolvimento. Não foi somente disso que você se esqueceu. Há muito mais, Jéssica. E a maioria das lembranças são dolorosas. A dor, a raiva, a culpa presentes e atuantes o tempo todo em nosso ser consciente pode nos paralisar o crescimento. E crescer é imprescindível. A lei do progresso, tão bem captada e transcrita no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma força potente que move tudo, atraindo os seres com circunstâncias e emoções para o Criador. Jéssica sorriu sem responder. Rafaela então convidou-a. Venha, é hora de relembrar o que você quer esquecer. É momento de curar a sua alma, Jéssica, libertar o seu potencial para servir ao próximo. Seus talentos estão sendo requisitados no planeta em transição. Muitos carecem de auxílio e a custos realmente acessíveis. A exemplo da pomada do vovô Pedro, esse unguento abençoado que o Brasil recebeu das mãos de Mesmer e que precisa continuar a ajudar aqueles que necessitam. Não precisa ter medo, estamos com você. Elaine se despediu. Preciso ir agora, doutora, mas eu estarei sempre perto de você. Leonora, Jéssica e Rafaela caminharam por entre as folhagens e jardins, entre árvores e pássaros, até chegarem a um laboratório. Elias as esperava e juntou-se a elas. Entraram, um enfermeiro os recebeu prontamente. Doutora Jéssica, que bom recebê-la, estávamos à sua espera. Seguiram o rapaz que os conduziu a uma ampla sala sem janelas. O ambiente era séptico, parede, chão e teto eram brancos, e uma maca com alvos lençóis ficava ao centro. Ao lado da cama, 3 cadeiras confortáveis estavam colocadas. Uma luz difusa e constante envolvia o ambiente, assim como energias salutares, elevadas e suaves. Pode deitar-se, doutora. O enfermeiro apontou a maca. Jéssica se acomodou. Rafaela e Elias sentaram-se ao lado da maca, enquanto Leonora ocupava a cabeceira. Vamos ajudar você a se lembrar. E de uma maneira que possa, em seguida, canalizar as suas lembranças de uma forma construtiva. E não se perder em emoções que outrora dominaram a sua alma. Feche os olhos e relaxe profundamente. Jéssica apertou a mão de Leonora com força e disse: Eu estou com medo. Eu sei, mas estaremos com você. E vai ser bom, pode acreditar. Agora você está pronta, aberta para receber as informações que precisa. Vai dar tudo certo. Vai doer? Vai doer sim. Não tem como fazer uma cirurgia sem dor, doutora, sabe disso. O que buscamos agora é curar a sua alma, para que a luz volte a brilhar plenamente em seu ser.
Jéssica sentiu um torpor suave a dominar o seu ser e entregou-se a ele. Rafaela e Elias ficaram de pé, impondo as mãos sobre o corpo de Jéssica, enquanto Leonora fazia o mesmo sobre os centros de força coronário e frontal. Energizava os centros da memória profunda, e na tela mental de Jéssica as imagens começaram a se formar, lembranças de um passado distante. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. E sabem também que o seu comentário é muito importante para mim. Este canal não é monetizado.